encontro de quarta-feira. Como eu disse inicialmente aqui, antes de estarmos gravando, quarta-feira é dia de hardware, então nós já rotulamos há 3 semestres por quarta hardware. Para quem leu aí a pauta, a chamada da aula, já viu que o conteúdo hoje vai abordar chipset. Vamos falar do chipset, ele hoje vai ser o nosso artista principal, né, o nosso protagonista da noite. Então, para quem leu aí a nossa sequência no canal, vamos aqui, primeiramente, falar um pouco mais sobre esse chipset. Relembrando, nós já demos algumas pinceladas a respeito, né? Porque como nós estamos falando, começamos falando da placa-mãe, nessa questão de componentes, nós falamos logo na abertura aqui, quando comentamos sobre placa-mãe, alguma coisa a respeito de chipset. Então, a gente vai acabar até que reforçando o que já foi dito, obviamente, e adentrarmos um pouquinho mais sem querer complicar, tudo bem? Sempre que a gente procura dar um pouquinho mais de ênfase a um componente, não é com objetivo complicador, muito pelo contrário, é esclarecedor. Sempre tem algumas coisinhas que a grande maioria do público, digamos assim, desconhece, e aí a gente separa, né? Aqui nós costumamos separar bem essa questão do público. Utilizar tecnologia é uma coisa, estudar tecnologia e o seu funcionamento é outra. Então, aqui a gente faz o quê? Nós, além de usarmos tecnologia, é claro, nós precisamos entender como ela funciona. E aí a gente acaba descendo, verticalizando um pouco mais. E hoje vamos fazer isso com o chipset. Como disse, já falamos algumas coisas a respeito aqui. Hoje vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, no primeiro bloco, vamos falar sobre o chipset, e se a sequência tudo der certo, no segundo, a gente direciona vocês aí para uma tarefa avaliativa, envolvendo já alguns componentes que nós falamos. Já temos, acho que, uma ou duas tarefas, né? Nós temos agora, eu não vi o calendário aqui de Mongaguá, né? Eu já falei isso para vocês uma vez, porque aqui por Praia Grande nós temos, em abril, o Conselho Intermediário. Provavelmente, como as ETECs não tem um cronograma muito distante uma das outras, né, basicamente seguem a mesma linha, provavelmente tenhamos também um conselho intermediário aqui em Mongaguá. Então, é importante que nós tenhamos aí, no mínimo, 2 atividades avaliativas, né, e hoje pretendo colocar mais uma para vocês aqui, envolvendo o chipset e os demais componentes que nós já comentamos aqui com vocês. Tudo bem? Professor Silvio, quer ficar à vontade, fazer algum comentário inicial? Não, bora para o chip. Então, vamos lá. Agora sim, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Pessoal, para quem viu também aí no canal, eu deixei um link para o material de apoio, que, como eu sempre digo, conteúdo a respeito da aula vocês acham em qualquer lugar. Desta vez, eu acabei deixando também o link do nosso site pessoal aqui, onde nós deixamos alguns materiais para aula, né? Então, tem alguma coisinha lá sobre o chipset, mas nada diferente do que vocês já não encontrariam em qualquer site direcionado ao assunto pela web afora, tudo bem? Então, eu vou acessar aqui o meu site. Quem viu aí, o link está com vocês aí no canal. Se porventura não viram na chamada, eu coloco aí no chat para vocês. Repito aqui. Estou colando aqui no chat. Beleza? Está aqui para vocês. Boa noite, Renan. Voltando aqui para o... Pergunta, vocês estão vendo minha tela? Procede? Beleza. Bom, eu não sei por que acontece, geralmente no período da manhã, quando eu estou com as aulas da manhã, não sei explicar o porquê. Minha net fica com um delay enorme, então assim, eu compartilho a tela, para mim aqui está compartilhado, mas até todos vocês conseguirem terem acesso, demora um pouquinho, às vezes 2 minutos. Mas à noite percebo que isso não acontece, então está ótimo. Bom, estou aqui com o Multiverso do Saber, que é um site que eu tenho no Google aqui, que eu uso apenas como material de apoio para a aula, né? E na medida do possível, a gente atualiza, a gente coloca conteúdo. E aqui, ó, eu já tinha alguma coisa sobre chipset, que, como já falei para vocês, o chipset, né? Já comentamos a respeito, já o apresentei à sala, né? Já comentamos a respeito dele. Quem é o chipset? Primeiramente, o nome já diz, ele é um chip, né? Da mesma forma que o processador e outros chips espalhados na placa-mãe. Lembrando também, né, qual foi
a trajetória percorrida por nós até este exato momento. É sempre muito bom nós relembrarmos o caminho traçado para entender como chegamos aqui neste cidadão, neste personagem, entre aspas, o chipset. Nós, começando nesta parte de componentes, tá? Não vou mencionar aqui a parte de normas, parte elétrica. Em relação a componentes, falamos sobre placa-mãe, por 2 semanas seguidas, né? Primeiramente num conceito mais amplo, depois dei uma definida um pouco mais específica, né? Falando aqui sobre placa-mãe on-board, off-board, mostramos o soquete, que é aquela conexão onde vai instalado o processador, a unidade central de processamento, a CPU, de fato. Isso foram 2 quartas-feiras. Na sequência, né, passando placa-mãe, e como eu sempre digo, né, passou, mas não fica apagado, tá? Todo o conteúdo aqui é acumulativo, porque todos os componentes, eles se encontram para que nós possamos montar uma configuração. Então, na sequência, após abordarmos placa-mãe, por 2 quartas-feiras seguidas, né, nós falamos com vocês a semana passada a respeito de processador, a unidade central de processamento. Então, estamos neste ponto aqui. Falamos de placa-mãe, por 2 quartas-feiras seguidas, abordamos processador. Eu podia ter ido para qualquer caminho aqui, mas resolvi, já que estávamos na semana passada aqui, ó, na CPU, o processador, vamos agora abordar os fiéis escudeiros do processador, o chipset, que, como eu já disse para vocês nas aulas anteriores, o chipset não é um componente, aliás, não era, né, um componente, digamos, de muito prestígio na placa-mãe, né? Ele era considerado, assim, um peão no tabuleiro, né? Para quem conhece um pouquinho do xadrez, o peão é considerado na escala ali estratégica de um tabuleiro uma peça que não tem muita, não vou dizer que não tem importância, mas que não é muito decisiva, né? Muitas vezes você usa o peão para, digamos assim, proteger outros componentes mais importantes no seu tabuleiro de xadrez. Então, o chipset, no passado, ele era relativamente um peão. Ele até cumpria o seu papel ali com uma certa dignidade, era um bravo funcionário, entre aspas, né, desta indústria chamada placa-mãe, onde todos trabalham para que o objetivo final seja atingido, né, que o seu equipamento funcione, e com, digamos assim, com o avanço tecnológico, com o poderio de performance, né, de unidades de armazenamento, unidades de memória, o próprio CPU, a própria CPU evoluiu muito, e aí, né, o chipset também foi ganhando melhorias, né, ele foi se preparando, se capacitando, digamos assim, como eu sempre coloco, entre aspas, né, ganhou aí, fez um trabalho com personal, né, ganhou massa muscular, ficou mais forte, mais inteligente, mais rápido e pronto. Ganhou status aqui. Deixou de ser um mero peão e começou a ocupar um status de protagonista no desempenho de uma configuração. Então, se no passado o chipset ele simplesmente fazia parte da placa-mãe, hoje ele é determinante na placa-mãe, correto? E para que a gente pontue, né, e norteie a nossa fala da noite hoje, que fique claro, né, eu já disse isso, mas vou reafirmar aqui, a ordem de inferência parte do chipset, tá? Muita gente imagina que uma placa-mãe é fabricada e depois você coloca o chipset nela, correto? Não, não é desta forma. O fabricante de chips desenvolve, lança no mercado o chipset com suas características, com suas potencialidades, e os fabricantes de placa-mãe passam, a partir de então, desenvolver placas que explorem o potencial deste chip. Então, como disse, se no passado ele era apenas um coadjuvante, hoje, juntamente com o processador, ele exerce papel de total protagonismo. E para quem, digamos assim, não tinha conhecimento disso, ou se tinha, não considerou isso, né? Saibam todos vocês que praticamente entre 70% a 80% do valor pago por uma placa-mãe
é relacionado ao chipset que está soldado, integrado a ela, tudo bem? Então, saber, entender, conhecer o chipset, fazer a leitura do seu, da sua potencialidade, ou seja, tudo aquilo que ele pode oferecer, é muito importante para que você realmente saiba analisar e avaliar o custo-benefício da placa-mãe que, porventura, você vier a comprar. E aí são duas coisas importantes que, na noite de hoje, a gente pretende desmistificar. Escolher uma placa-mãe com um bom chipset é importante? Sim. Porém, mais importante ainda é você escolher uma placa-mãe, logicamente, que tenha um bom chipset, mas que esta placa-mãe possua praticamente ali um percentual considerável de aproveitamento do chipset. Então, talvez o que eu estou dizendo aqui tenha ficado meio abstrato, mas na sequência a gente já explica melhor, tudo bem? Então, vamos lá. Na semana passada, ou na outra, se minha memória não me engana, né, eu mostrei um vídeo para vocês em animação, uma animação gráfica, mostrando ali os papéis, né, do chipset em uma placa-mãe. Lembrando, deixa eu só fechar essa barrinha aqui para poder visualizar melhor aqui. No passado, e não num passado não muito distante, né, porque acho que alguns aqui possam ter computadores cujas suas respectivas placas-mães sejam desta forma aqui, ó. Aqui eu tenho um diagrama ilustrando o processador, tá? O chipset Ponte Norte e o chipset Ponte Sul. Que diabo é isso, professor? Vamos lá, já explico. No passado, e até não muito distante, né, nós tínhamos, além do processador instalado, conectado ao soquete da placa-mãe, mais 2 chipsets para auxiliar o trabalho do processador. O chipset Ponte Norte, o North Bridge, né, que tradução literal seria Ponte Norte, que fica próximo ao processador, e tem também o outro chipset, praticamente na outra extremidade da placa, que é chamado de Ponte Sul, ou do inglês literal, South Bridge. E aí, o que difere um do outro? A sua funcionalidade. O chipset Ponte Norte, ele se incumbe, né? Ele abraça ali as funções de controlar memória, tá? Gerenciar memória, se comunicar com o processador e também com as placas de expansão gráfica, tá? No caso aqui, os slots que recebem placas gráficas, isso o Ponte Norte. Então, o Ponte Norte, ele acaba, digamos assim, assumindo também algumas funções um pouco mais pesadas, né? O chipset Ponte Sul, ou South Bridge, fica mais na parte de baixo, e ele acaba se incumbindo, se responsabilizando por assumir tarefas, não que não sejam tão importantes, mas que exijam um potencial menor de processamento. Então, aqui ele controla, né, os slots PCIs, né, slots PCIs são conexões onde você pode instalar, conectar outras placas no seu computador. Ele se comunica, né, com a BIOS, que nós vamos falar em algum momento aqui, nas próximas aulas, somente sobre BIOS. Ele se comunica também aqui com o chip Super I/O, né, que não pretendo aprofundar muito nisso aqui. Num curso de manutenção especificamente, eu costumo pegar uma aula para falar apenas do chip Super I/O, mas aí era no curso de manutenção, tá? Agora nós estamos no curso de suporte, então acredito que eu não precise entrar tão longe, a não ser que alguém tenha alguma curiosidade e queira conhecer um pouco mais a respeito aqui do chip Super I/O, a gente para e fala um pouco mais sobre ele, tudo bem? Porque aqui nós estamos num curso de informática para suporte ao usuário, né? E não num curso específico de eletrônica. Mas, assim, como nós temos, né, alguns probleminhas que começam aqui no chip Super I/O e muitas vezes ele acaba repercutindo, né, digamos assim,
impactando o funcionamento de outros dispositivos, então a gente acaba comentando de leve, mas sem aprofundar, porque aqui você acaba entrando um pouco mais na questão eletrônica e assusta um pouquinho a galera. E minha ideia aqui não é assustar vocês, tá? Pelo contrário, é trazer informações para formar conhecimento. Então, mostrei para vocês aqui um diagrama que ilustra, digamos assim, a distribuição desses dois chips na placa-mãe, o chipset Ponte Norte e o Ponte Sul, tá? E, basicamente, eles fazem o quê? Um trabalho de equipe. Eles dividem a carga de tarefas a serem processadas com o processador. Então, a partir do momento que o Ponte Norte está aqui, ó, assumindo diretamente o controle dos slots gráficos, né? No caso, os mais antigos chamavam-se AGP, hoje são os slots PCI Express, e gerenciamento da memória diretamente, o processador não precisa, digamos assim, direcionar processos para se ocupar dessas funções. O chipset Ponte Norte fará isso. Isso faz com que a capacidade de processamento do seu computador, no caso especificamente a CPU, esteja disponível para outras tarefas, beleza? Isso melhora a performance do processador porque você alivia a sua sobrecarga de execução, porque você passa a ter aqui, ó, dois companheiros de equipe, digamos assim, para dividir este trabalho. Tá ok? E à medida que, prestem atenção nisso, o chipset vem mais encorpado, com mais capacidade, melhor fica o conjunto da obra. Tudo bem? Tanto Ponte Norte como Ponte Sul. Porém, né, aí já não é tão recente, já faz um tempinho que os fabricantes de placa-mãe não estão mais disponibilizando nas placas, né, em suas respectivas placas, o chipset Ponte Norte, né? O chipset Ponte Norte, ele foi inserido dentro do processador, tá? Então, as placas-mães mais atuais, elas possuem apenas um chipset. Então, repetindo para que não haja confusão, no atual contexto, né, de arquiteturas de placa-mãe, esses dois pontos aqui deixam de existir e passa a existir apenas um, tá? Porque o Ponte Norte foi absorvido pelo processador. Ele ficou aqui e o processador está diretamente gerenciando estas funções aqui. Professor, mas aí não voltou a sobrecarregar o processador? Não, porque nós já vimos na semana passada como está dividido hoje o trabalho do processador, né? Para quem não se recorda, podemos relembrar aqui também, depois mostrar aqui, nós mostramos uma animação gráfica, mostrando aqui como os processadores que hoje trabalham na arquitetura multinúcleos, né, com vários núcleos e com vários threads, linhas de execução, como é que eles executam seus processos e como os vários núcleos potencializam o desempenho do processador e como as chamadas linhas de execução ou threads melhoram isso exponencialmente. Então, nós temos hoje os processadores com a tecnologia, né, a arquitetura de núcleos, que não é nova também, né, se eu não me recordo agora quando foi que a Intel e a AMD lançaram no mercado os primeiros processadores multinúcleos, né, os multicore, os antigos dual-core, quad-core, isso já tem mais de uma década, fatalmente, com certeza, se bobear, quase 15 anos ou mais, né? Então, hoje, para o processador voltar a assumir um pouco mais de papel aqui para executar, não sobrecarrega porque ele está com muitos núcleos, aumentou demais essa potência, essa possibilidade de executar processos. Isso foi também impulsionado pela inclusão das linhas de execução, conhecidas aí pelo termo em inglês threads, e para melhorar ainda mais, houve aí, digamos assim, um implemento, né, digamos também de memórias L1, L2, que são as memórias cache, que ficam dentro do processador. E aqui eu acabo de fazer uma revisão, né, um revival do que foi falado a semana passada. Dentro do processador eu tenho tudo isso.
vários núcleos, várias linhas de execução, os threads, e memória cache L1 e L2, que por estarem dentro do processador, ele não precisa fazer esse caminho aqui, ó, de vir até os slots de memória para poder se conectar à memória. Então, esta comunicação entre processador e memória se dá de forma muito rápida, porque a memória cache está embutida dentro do processador. E a pergunta que sempre fizeram a semana passada, mas se não lembrarem, eu estou aqui perguntando por vocês. Então, por que todas as memórias não usam o mesmo conceito da memória cache? Porque é uma memória muito cara, seria inviável colocar a mesma quantidade de memória RAM usando a mesma tecnologia que se usa para memória cache. Seria inviável em termos de linha de produção, tudo bem? Mas a memória cache, ela vem sendo, né, ampliada e cada vez mais, e isso também tem potencializado muito o desempenho, a performance e a capacidade do processador de entregar os seus processos, beleza? Então, aqui, para fechar esse raciocínio aqui em relação ao chipset. Quem é o chipset? Ele é um chip, como um processador também é um chip, tá? Que ele assume outras funções no computador, nesta configuração que você tem, onde você tem vários equipamentos, você tem memória, você tem placa de vídeo, placa de rede, as portas USB, controladores de entrada e saída, onde você conecta mouse, onde você conecta, por exemplo, um fone de ouvido, onde você, enfim, pode utilizar, conectar uma impressora, e todas essas funcionalidades precisam ser gerenciadas. No passado, o processador fazia tudo isso, o trabalho pesado, e esses trabalhos que eu não digo menores, mas que exigem menos processamento, mas exigem processamento. Então, com o implemento, né, com esta melhora de capacidade do chipset, você acaba, por consequência, quanto mais o chipset absorve de processo, mais potência, capacidade e limite do processador torna-se disponível para executar com alta precisão e performance outras tarefas dentro do seu sistema. Beleza? Show de bola. E, para não esquecerem, hoje, e já há um bom tempo, este cara aqui, ó, o Ponte Norte, deixou de existir, tá? Ele passou a ser integrado de volta ao processador e agora as placas-mães atuais têm apenas um chipset, mas que vem cada vez mais encorpados, preparados para simplesmente dividirem, compartilharem um trabalho pesado com o processador. Disse a semana passada e vou repetir hoje. Alguns testes, né, de desempenho em games, né, não me lembro agora os jogos e quais dispositivos foram testados, né, usando, assim, recursos muito altos de processamento gráfico. Posso dizer para vocês que alguns testes da Adrenaline, benchmarks da Adrenaline, que eu confio muito, que é muito confiável, né, acabou direcionando tudo para o chipset e as GPUs, né, que são as placas de vídeo com processamento dedicado, e os processadores ficaram praticamente sem função nenhuma em alguns módulos de jogos, tá, pessoal? Não são todos. Porque aí você pode achar que todos os jogos terão a mesma resposta. Não, não são assim. Tá? Existem jogos determinados por alguns fabricantes que usam alguns recursos, e existem jogos desenvolvidos por outros fabricantes que exigem arquiteturas um pouquinho diferentes, mas alguns jogos acabam consumindo pouquíssimo recurso de processamento da CPU quando você tem, digamos assim, placas gráficas com processamento dedicado e com memória também dedicada, tá? O que é uma placa de vídeo, uma GPU com processamento gráfico dedicado e memória dedicada? A palavra dedicada significa que este processamento se dedica única e exclusivamente ao processamento de imagens. Fator, né, prática indispensável, por exemplo, para jogadores, né, porque você precisa ter uma capacidade de renderizar imagens
rapidamente e com qualidade, para que você tenha uma experiência de jogo satisfatória. Outra área de atividade que também precisa disso, né, são os editores de vídeo, né? Pessoas que trabalham com coberturas de eventos, fotógrafos, videomakers, né? Tivemos aqui como exemplo o nosso colega, o Gabriel, né? Se não me falha a memória, Gabriel ou Gabriel, desculpa, eu sempre acabo confundindo os nomes aqui, são muitos nomes, que nós até pegamos o caso de uso do Gabriel para exemplificar aqui o chamado limite de uso, né? Tanto de processamento quanto de memória. Beleza? Então, mais à frente, vamos falar especificamente sobre placas gráficas, né, ou as chamadas GPUs, unidades de processamento gráfico, que hoje jogar com elas, né, comprar esse tipo de dispositivo para jogos é apenas uma entre várias aplicações que se faz desse dispositivo. Perfeito? Então, vamos lá. Vou voltar aqui na tela de vocês, para que não fique. Estou vendo aqui, estou vendo o chat aqui. Boa noite, Vinícius. Está colocando boa noite aqui para todos. Pessoal, em relação ao chipset, como disse, nós já conversamos sobre isso na semana passada. Eu acredito que apenas tenha repetido o que já tenham visto e que eu já tinha comentado. Vou pegar agora como exemplo uma situação em particular para a gente testar isso aqui. Vamos lá, vou continuar com a minha tela compartilhada aqui. Vocês estão apenas me ouvindo, não estão vendo. Antes de mostrar o exemplo de hoje, eu vou exibir novamente o vídeo da semana passada, que é um vídeo rapidinho, apenas para mostrar e complementar o que já foi falado aqui, para que a gente guarde bem isso, porque isso vai ser importante daqui para frente. Porque é o tipo de conhecimento que, tudo bem, se você não souber, você monta um computador, compra um computador sem problema algum. Mas quando você tem esta base informativa, isso aqui te ajuda, né? Você passa a fazer um uso melhor do seu investimento. O seu custo-benefício passa a ser mais inteligente, mas eficiente. Então, vou exibir aqui novamente, tudo bem? Como disse, é em inglês, o áudio eu não consigo compartilhar com vocês porque eu estou usando o Teams na plataforma online e não instalado, mas como tem legenda e está em inglês, o áudio não interessa muito. Eu quero apenas ilustrar novamente a fusão dos chips aqui na placa. Vou colocando aqui a legenda novamente, disponibilizo o link para vocês aqui outra vez, se for o caso.
Pessoal, só para reforçar, não foi esse o vídeo que eu mostrei para vocês a semana passada, tá? E só para, já que esse vídeo aqui eu não mostrei a semana passada, foi um outro vídeo, né, onde mostra a fusão do Ponte Norte e Ponte Sul. Aproveitando aqui, só uma perguntinha, vocês estão me ouvindo aí? Meu áudio chega para vocês? Positivo, professor. Perfeito, então, só para esclarecer, aproveitando que não foi esse, né, como eu já comentei aqui, esta ilustração, né, seria de uma placa-mãe lá no passado, aonde ainda não existindo esta concentração em chips maiores, a placa precisava ter vários chips pequenos espalhados, cada um deles responsáveis por algumas funções específicas na placa. Nós ainda temos algumas coisas assim, tá? Por exemplo, o controlador de áudio às vezes está à parte, o controlador de rede, né? Você pega algumas placas que ainda tem uns chipzinhos que controlam áudio, rede, e não está concentrado dentro do chipset. Então, no passado, uma placa-mãe tinha inúmeros, né, algumas dezenas de chips espalhados para controlarem o funcionamento de outros dispositivos. Os chipsets receberam, praticamente agruparam, né, esses diversos chips e se subdividiram em apenas dois. Ou seja, eles se concentram para que, na verdade, a placa-mãe não precisasse ter tantos chips espalhados na placa e eles centralizam isso, digamos assim, de forma mais produtiva e eficiente. Tudo bem? E aí, para o final do vídeo aqui, aonde ele mostra professor, que... Pois não. tem uma pergunta. Que benefício tem a velocidade do barramento? Passos dados do North Bridge. Perfeito, olha, eu ia falar justamente sobre isso, né? Deixa eu ver se eu volto um pouquinho mais aqui, onde ele está falando sobre PCI Bus. É que eu não tinha... Acho que eu não, sei lá, não prestei atenção nessa parte. Não, sem problema algum. Isso aqui, na verdade, é assunto de hoje, tá, gente? É que quando eu falei da placa-mãe e do processador a semana passada e na retrasada, eu já passei alguns vídeos porque para falar sobre desempenho de processador que acaba sendo influenciado por outros fatores na placa. E aí eu mostrei alguns vídeos sobre chipset. Mas vamos lá. Eu estou procurando aqui a parte que ele está escrito aqui, o barramento aqui. Não está aqui, deixa eu subir um pouquinho mais. Pronto, aqui está. Como eu disse, está em inglês, tá? Mas temos a legenda aqui embaixo. Aqui está o Ponte Norte, próximo ao processador, e aqui está o Ponte Sul, que fica aqui na região onde estão os conectores IDS, os slots PCI, e quem são os barramentos, tá? Essas linhas em amarelo, né, que dentro de uma placa-mãe não é desta forma, que é apenas uma ilustração para simbolizar isso, tá? O barramento, ele faz a comunicação entre esses componentes. Isso aqui são vias de comunicação na placa-mãe. Uma placa-mãe, gente, só para exemplificar, guardem bem o que eu estou falando, exemplificar, tá? Isso não é literal, pelo amor de Deus, senão aí eu posso responder um processo por insanidade. Todo mundo aqui conhece uma bolacha wafer, não conhece? O que tem numa bolacha wafer? Não tem várias camadas e recheios entre elas?
Uma placa-mãe de computador é como, entre aspas, pelo amor de Deus, entre aspas, é como uma bolacha wafer. Ali nós temos aqui na placa-mãe várias camadas que são prensadas. E entre essas camadas tem filetes de comunicação. E esses filetes de comunicação são chamados barramentos, né? Que aqui no caso em inglês é o bus, por onde a comunicação entre os dispositivos ocorre. Então, a velocidade, a capacidade permitida de tráfego no barramento, ela é determinante. Eu não pude ver aqui quem fez a pergunta, tá? Então, eu não vou falar o nome, desculpem, como eu não estou vendo, então não sei quem foi que perguntou. A capacidade de comunicação, de transmissão aqui do barramento, determina o quanto você consegue ter de retorno mais rápido entre o processamento e o retorno desse processamento. Porque, veja bem, o processador, o chipset, a memória, as placas gráficas aqui, elas operam numa velocidade muito grande. Nós já comentamos aqui, por exemplo, a frequência da memória, poxa, está hoje em megahertz, em milhões de ciclos de instrução por segundo. A frequência de clock, né, do processador, por que clock? Clock, referência a relógio, que é a nossa referência também, para nós como pessoas, referência de passagem de tempo. Então, em inglês, né, a pessoa que inventou este cálculo se refere ao ciclo de clock como intervalo de tempo em que um processador executa um conjunto de ciclos de instruções. A frequência do processador hoje está operando na escala do gigahertz. Isso significa bilhões de ciclos de instruções por segundo, bilhões. As memórias estão em megahertz, que são milhões. Mas o barramento não permite trafegar bilhões de instruções de uma única vez. O nosso barramento hoje, de modo geral, ele está operando aí na escala de 64 bits. Então, quanto melhor for o volume de dados permitido pelo teu barramento, melhor vai ser a ida e a vinda das informações trocadas entre o processador e os dispositivos em volta. Então, assim, quanto mais você tem capacidade de comunicação aqui, menor o tráfego. Porém, sempre terá, tá? A frequência do processador é muito maior do que a capacidade do barramento. E é por isso que ele faz bilhões de ciclos. Ele faz várias vezes e distribui isso várias vezes. Porque aí, eu já falei, já usei essa expressão aqui, vou usar de novo. Aquela expressão popular de, olha, é muita areia para o meu caminhãozinho, aí o que você faz? Você dá várias viagens. Quando você tem um volume processado aqui, ó, processador executa tarefas que o sistema operacional identifica como processos. Então, cada tarefa é um processo. Ele executa bilhões de ciclos de instruções em processos, né? Só que ele não pode entregar esses bilhões de uma única vez aqui, porque ele tem um limite de tráfego que comporta esta comunicação. E eu também usei como exemplo, entre aspas, nas semanas anteriores, imaginem o barramento aqui que faz a comunicação entre as peças, como as avenidas marginais em São Paulo no horário de pico. Você passa a ter um volume de veículos tão grande circulando que a via não consegue comportar. Aí o trânsito fica lento, porque você tem um volume muito grande de carros que aqui passam a ser instruções, e aí o que acontece? Ele acaba dividindo as instruções em ciclos, repetindo isso, fazendo várias viagenzinhas para conseguir caber e passar aqui no barramento. Você não pode fazer isso com carro, né? Fisicamente, você não pode pegar, por exemplo, no horário de pico, partir os carros pela metade, ou em 3 partes, ou em 4 partes, e mandar os carros sendo passados pelas avenidas, primeiro manda o pneu, depois manda os bancos, depois manda o tanque, não é possível. O que é possível fazer hoje, né, para diminuir o tráfego nas vias públicas, é o rodízio através da placa, que diminui a circulação de veículos, e aí você, em tese, passa a ter um tráfego menor. Então, eu fiz 2 comparações aqui,
eu comparei a placa-mãe com as suas várias camadas, uma bolacha wafer, que tem várias camadas. Para quem é daqueles que pega a bolacha wafer e parte para separar o recheio da bolacha, eu sou desses, né? Eu não sei se tem alguém que faça esse tipo de coisa aqui. Hoje está um pouquinho mais difícil porque a quantidade de recheio está menor, isso me frustra. Mas não vamos aqui dialogar sobre bolacha wafer. É só um exemplo para lembrar que tem várias camadas aqui prensadas deste material que compõe a placa-mãe, e entre uma camada e outra tem filetes metálicos que fazem a comunicação entre essas peças, chamados barramentos. Tudo bem? Então, não vi quem me perguntou, a velocidade do barramento é importante para garantir que o que você executa no processador, ou na memória, ou aqui numa placa gráfica, se comunique rapidamente e chegue o resultado na tela o mais rápido possível. Então, quanto melhor a velocidade do barramento, melhor o desempenho. Porém, nós temos limite hoje, né? 64 bits. Tudo bem? Porém, antes que alguém pergunte, já vou dizer. Quando nós temos, por exemplo, uma placa de vídeo, aqui, ó, é o slot onde vai uma placa de vídeo, tá ok? Então, se você compra uma placa de vídeo com processamento dedicado, isso significa que dentro da placa de vídeo, soldado a ela, tem um chip que vai processar todas as instruções referentes a gráfico. Ou seja, você não vai precisar nem do chipset e nem da CPU, porque dentro da placa de vídeo tem uma unidade para processar os gráficos. Ora, deduzam comigo, se já tem dentro da placa de vídeo um processador só para ela, não precisa dessa conexão aqui para que devolva o resultado. Ele já renderizou e já calculou tudo que precisa para o vídeo dentro da própria placa, não utiliza nem processamento e nem chipset. E mais, né? As mais avançadas, além de virem com processamento dedicado, as chamadas GPUs, também vêm com memória dedicada. Então, esse tipo de placas gráficas mais avançadas, elas possuem dentro dela um próprio chip para processar suas imagens e também uma memória embutida dentro delas. E aí não precisa desta comunicação. Entenderam o raciocínio? Aí elas passam a ter um desempenho assustador. Algumas placas gráficas, né, de alta performance, por conta dessa característica, acabam tendo desempenho superior ao processador. Correto? Por isso custam o valor que custam, tá, gente? Posso pegar aqui para exemplificar para vocês, terminando esta apresentação, algumas placas gráficas. Porém, o assunto hoje é chipset. A gente fala de placa gráfica quando for o caso. Mas reparem, né? Como estamos aqui exemplificando a conexão, para responder a pergunta do nosso colega aqui, aonde que é importante o barramento, é justamente para garantir esta conexão e a comunicação entre os componentes. Quanto mais eficiente for esta comunicação, melhor. E logo no início das nossas falas aqui, eu disse para vocês que isso aqui já está, não vou dizer que está com os dias contados, tá? Porque nós já temos tecnologia capaz de deixar tudo isso aqui para trás. Está aí, já está funcionando, só não está ainda, digamos, ao alcance do grande público, porque ainda falta pouco, né? Mas a mesma tecnologia que nós usamos hoje com a fibra ótica, para transmissão de dados em banda larga, né, no caso aí através da luz, nós já temos isso para fazer a comunicação interna de dispositivos. E aí, para quem tem boa memória, eu já toquei neste assunto aqui com vocês, esse conceito de computação sai da chamada arquitetura clássica, e é considerada aí uma nova etapa da computação moderna, que é a computação ótica ou computação fotônica, aonde você deixa de fazer o envio e o recebimento e a comunicação através de elétrons e você passa a fazer isso através da luz. Você ganha velocidade, você ganha no consumo, porque passa a consumir menos energia, porque no caso aí você não está enviando e recebendo, você não precisa alimentar de elétrons para fazer esta comunicação, é simplesmente a luz, gera menos ruído, né, porque elétrons, eles têm ali
Eles podem, se você não tiver uma combinação bem feita aqui, gerar ruídos, que é a interferência eletromagnética entre um e outro. Inclusive, o Fabiano já fez uma pergunta aqui também no início das aulas, né? Por que que o pino 12 volts dá muito problema? Porque você tem esta questão eletrônica, né, que precisa funcionar tudo direitinho, que quando algo foge do propósito correto, desarmoniza o conjunto. A partir do momento que você não tenha mais a eletricidade como fundamental aqui, elétrons e apenas luz, além da velocidade, você ganha muito mais estabilidade. E aí, esta limitação aqui de barramento, ela vai ser praticamente assim, ultrapassada, e a gente passará a ter um desempenho computacional, um poder computacional nunca visto até hoje, né? Isso está aí, nós já temos a própria Intel fabricando chips fotônicos, a AMD também já está fabricando isso, falta muito pouco para estar à disposição das pessoas, tá? Ao alcance de todos nós. Isso não tem absolutamente nada a ver com computação quântica, tá? É apenas uma forma de conectar os dispositivos internos através de uma tecnologia que já existe e que está totalmente difundida e aplicada à nossa realidade cotidiana, né? Então, é a chamada computação fotônica ou computação ótica. Fotônica, porque também, né, do grego phos, que significa luz. Então, nós temos hoje, né, algumas alternativas aí, por uma questão, acho que nos próximos 10 anos, isto já estará, acredito eu, nos nossos dispositivos, com certeza. Tudo bem? Respondi a pergunta aonde que é importante a capacidade do barramento, ficou claro, que é a comunicação entre essas peças, e que quando eu consigo ter, quanto menos dispositivos espalhados, mais agrupado for, menos depende do barramento. Nesse caso aqui, né, nós ainda fazemos uso disso. Perfeito? Ficou, professor. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou que tem computadores que não utilizam mais o North Bridge. North Bridge, né? North Bridge. Isso. E seriam computadores que processam a velocidade da luz? Ou computadores clássicos? Não. São os computadores tradicionais mesmo. Os nossos computadores mais... Sim, os nossos computadores mais novos não tem mais o North Bridge, né? As placas... Não é o computador, é a placa-mãe. Já vai fazer, acho que mais ou menos, acho que uns 10 ou 15 anos que os fabricantes tiraram o ponte norte, colocaram ele dentro do processador. Então, só tem o ponte sul, não tem não é computação ótica, não. É a nossa computação tradicional, né? Simplesmente o ponte norte, nas placas mais atuais, eu não vou precisar para você aqui cronologicamente. Por exemplo, você pode chegar agora no Mercado Livre, procurar uma placa-mãe com ponte norte, ponte sul e achar. Mas se nós procurarmos anúncios de placas-mães, vocês vão encontrar raramente placas que sejam vendidas hoje com os dois chipsets, o ponte norte e o ponte sul. A maioria vem só com um, porque o ponte norte foi absorvido pelo processador, voltou para cá, colocaram aqui dentro. Eu posso até localizar o vídeo da semana passada, que eu mostrei para vocês sobre o chipset, da mesma PowerCert aqui, que fazem essas animações, que, como eu disse, o inglês não é um problema, porque a ilustração é que sinaliza para nós como é que isso funciona internamente. E eu mostrei isso para vocês semana passada. Deixa eu só localizar aqui, que aí mostra até a animação do chipset entrando no processador, lógico, né? Isso aí que é uma animação gráfica, mas em termos de linha de produção foi o que aconteceu. O ponte norte, ele não é mais colocado nas placas-mães como um item à parte, ele simplesmente foi absorvido pelo processador. Tudo bem? Pois não. Eu enviei os 2 vídeos que o senhor mandou na última aula, senhor, ver se é esse. Peraí, Fabiano, tá passando uma moto aqui, parece que ela tá passando dentro da minha sala, cara. Que hoje eu estou num lugar diferente. Hoje eu estou aqui na sala, né, bem próximo aqui estou na sacada, que as meninas deram uma saída, então eu estou soberano aqui em casa, né? Estou sozinho aqui. Só que em compensação, fico muito próximo. Eu estou na sacada aqui do prédio, parece que os carros estão passando em cima do sofá aqui. Então você falou e a moto passou em cima. Repete para mim, Fabiano, por favor. Eu mandei o link para o senhor dos 2 vídeos que o senhor passou a semana passada. Opa, deixa eu voltar aqui então. Beleza, obrigado. Deixa eu só sair aqui, voltar aqui para a tela de vocês.
Ah, você colocou no chat aqui? Vamos lá. Eu mandei no particular do senhor, professor. Obrigado, Fabiano. Já localizei aqui. Foi sobre cache e sobre os Tinder. Eu já localizei aqui, peraí, é que eu acabei para entrar aqui no chat, tinha uma pergunta aqui do coordenador aqui de Praia Grande, eu já, perguntando se eu estou em aula, já respondi que sim. Vamos lá. Ele acabou de me ligar aqui, não vai dar para atender neste exato momento. Deixa eu manter o compartilhamento aqui, que assim eu consigo... Eu compartilho de novo, que eu já mostro o vídeo e vou explicando para vocês aqui. Deixa eu ver se é esse aqui, Fabiano. Pessoal, as propagandas, elas não têm jeito, né? Não é esse aqui. Essa menina era para ser... Não foi esse não, professor, eu te mandei os 2 últimos agora. Essa menina era para ser médica. Tá ok, Fabiano. Assim, você me assusta, hein? Quando não manda link errado, não. Você me complica aqui numa aula gravada aqui no Teams, minha Nossa Senhora. Não, mas esse daí eu mandei na aula passada, o que eu mandei agora caiu na data de hoje. E aqui também está um de soldagem. Não é esse não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, professor. Aí, professor, um foi esse, tá no chat agora da escola aí. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é da memória cache, beleza? Eu tenho tudo isso aqui na minha playlist, Fabiano. Eu já localizo aqui. Peraí que é um minutinho, eu localizo aqui para vocês aqui, que eu já vi semana passada. Firewall... CPU, cache, que foi o que você acabou de passar agora. SSD. Deixa eu ver da placa-mãe aqui se... realmente, como a minha playlist aqui, eu preciso me organizar, porque eu peguei todas as videoaulas nossas aqui, de todas as turmas, e joguei na mesma playlist videoaulas. Então, se eu for procurar na minha playlist, talvez eu fique aqui uns 360 dias para localizar. Mas eu queria só localizar esse aqui para mostrar para vocês essa fusão do chipset com a placa-mãe. Peraí, deixa eu ver se aqui nesse da placa-mãe que tem processador. Eu acho que é nesse aqui da placa-mãe que ele mostra aqui o... Ó, Fabiano e os demais colegas que estavam comentando aí, desculpem, como eu não estava vendo o chat, eu não sei quem foi que perguntou. Aqui, ó, ele tem o modelo das placas-mães mais novas, tá? Que ele se refere aqui no termo em inglês por hub controlador, tá? Que nós também utilizamos a expressão chipset, porque continua sendo um chipset,
né? Eles estão chamando de hub controlador, e ele mostra uma imagem de uma placa-mãe mais antiga, aonde ainda existiam os dois chipsets, o ponte norte e o ponte sul. Tá? Eu só não vou precisar aqui, cronologicamente, quando isso começou a acontecer, mas posso dizer para vocês que praticamente há uma década, no mínimo, que o chipset ponte norte e ponte sul já não está em linha de fabricação, né? Hoje nós temos esse formato aqui, processador e um único chipset que está gerenciando essas funções aqui, porque o ponte norte, como vocês vão ver na sequência do vídeo, ele foi absorvido, ou seja, ele passou foi assumido pelo processador. Então, vou deixar o vídeo rolar e qualquer coisa eu interrompo aqui para poder pontuar para vocês, tá ok? Ó, aí vocês estão vendo a ilustração, né? Dos dois chips, o ponte norte e o ponte sul, a comunicação através do barramento, né? Com quem eles se comunicam, ponte norte com processador, memória e slot PCI Express, e o ponte sul com os slots PCIs convencionais, as portas IDE e as portas SATAs aqui embaixo, tudo bem? Prestar atenção, na legenda está escrito, aqui pelo vídeo, em áudio eles estão afirmando que o chipset ponte norte foi incluído dentro do processador. Tudo bem? Beleza? Pessoal, eu vou interromper aqui, porque para nós, no momento agora, o que está interessando é a questão dos chipsets, tá? Os controles da placa-mãe, isso continua, claro, importando aqui para nós, isso é evidente, como eu disse, o nosso conhecimento aqui, ele não é volátil como a memória RAM, um assunto não muda, a gente esquece, pelo contrário. Porém, como o foco hoje é chipset, então aqui fica claro, né, o que acontece com o ponte norte. Num determinado momento, os fabricantes introduzem o ponte norte dentro do processador, ou seja, o processador volta a assumir estas outras funções aqui, até porque o processador está extremamente ágil, né? Com multinúcleos, memória cache L1 e L2 extremamente potente e com as linhas de execução, os threads que nós mostramos semana passada. E o ponte norte passa a ficar aqui, aliás, o ponte sul fica sozinho, que nesta animação, né? Nesta animação gráfica, ele chama de controlador, né? Mas nós continuamos também reconhecendo isto como um chipset. E uma coisa que eu quero aproveitar aqui, que já é o assunto da sequência da aula, que é o diagrama de funcionamento do chipset. O que é o diagrama de funcionamento de um chipset, gente? Quando você compra uma placa-mãe, ela vem com um manual de instruções, correto? A maioria não lê, porque não é da nossa cultura ler antes de fazer. A gente vai para o bora fazer. Tem até um comercial, acho que, não sei se é de refrigerante, no momento que fala da cultura do bora fazer. Porém, entre marketing persuasivo e técnicas dentro de uma área tecnológica, para quem está buscando precisão, é importante ler o manual antes de montar, para que você consiga montar eliminando a chamada tentativa e erro. Mas isso aqui, veja bem, é o que a gente sempre diz, a partir do momento que você
está estudando tecnicamente algo, o critério para se aplicar as coisas passa a ser mais preciso, não é na tentativa e erro. Então, o manual da placa-mãe, quando você compra, que hoje não vem mais impresso, não vem mais CDzinho, você precisa acessar o site do fabricante para ter acesso, tá? Lá vem descrito tudo que a placa-mãe possui, correto? Quanto de memória ela suporta, quantas portas USB ela possui, embora as portas USB você consegue ver, né? É que aqui, por exemplo, pelos módulos de memória, né, pelos slots de memória, muitas vezes você não sabe quanto que ela suporta. Você tem 2 aqui, mas ela pode suportar 64 GB de memória, 2 módulos de 32. Então, por que é importante você conhecer o manual da placa-mãe? Ou melhor, conhecer as especificações técnicas da placa-mãe, porque geralmente, ao escolher uma placa-mãe, você usou algum critério para essa escolha, né? E geralmente são as especificações técnicas. Se você pretende, né, no caso do nosso colega semana passada, o Gabriel, que precisa de um computador com bastante capacidade de memória, então ele precisa já comprar uma placa-mãe que nas suas especificações, nas suas especificações técnicas, deixe claro que ela permite uma grande capacidade de memória e possibilidades futuras de expansão. Tá? Isso é o que o fabricante da placa-mãe determina nas especificações técnicas da placa. Porém, eu disse para vocês no início da aula, e estou circulando o mouse aqui, ó, sobre o chipset, que ele é desenvolvido pelo fabricante. No caso, hoje nós temos Intel e AMD, que são, digamos assim, os maiores, os que detêm a hegemonia deste mercado. Não são únicos, tá? Porque nós temos hoje, no segmento mobile, dispositivos móveis de um modo geral, vários fabricantes também com renome e que têm aí hegemonia neste mercado. Mas estou aqui concentrando as nossas falas em computadores desktop, correto? Então, o chipset, quando ele é fabricado, o fabricante determina o quanto ele pode gerenciar na sua placa-mãe. E por esta capacidade, é dado a ele o quê? Um valor de mercado. Então, vamos ver se eu consigo conectar o sentido do meu raciocínio e compartilhar com todos vocês. Eu disse que o valor pago por uma placa-mãe hoje, e há um bom tempo, está diretamente ligado a este personagem aqui. Se a tua placa-mãe vem com um chipset de alta performance, né, para desempenho de alto nível, porque é diferente, o soquete determina qual é o processador que você vai usar, porém o processador não vem. Você tem que comprar à parte. Vocês estão entendendo a diferença? Se você compra uma placa-mãe para um Core i7 na 10ª geração, o soquete vem para ele, mas o processador não faz parte disso. Isso não influencia no valor que você está pagando na placa-mãe. Porém, o chipset, sim. Se na tua placa-mãe, por exemplo, você pretende instalar 3 placas gráficas simultaneamente e colocar, por exemplo, 64 GB de memória RAM DDR4, você precisa ter na placa-mãe o chipset que permita isso e a placa-mãe tem que disponibilizar. Porque, por exemplo, nós vamos estudar aqui na sequência, vou mostrar para vocês o diagrama de um chipset potente aí do mercado, onde o fabricante diz que ele pode gerenciar até 128 GB de memória, 55 portas USB 3.0 e até 10 GPUs em Crossfire. O que é Crossfire? É uma tecnologia onde você consegue conectar várias placas de vídeo gráficas, as chamadas GPUs, né, com processamento gráfico dedicado, simultaneamente. O Crossfire, como já falamos aqui, traduzindo de forma literal, significa fogo cruzado. É uma prática comum entre gamers, né, de alta performance, brincadeira, entre aspas, que sai muito caro. Né, uma GPU hoje de boa qualidade, não de excelência, tá? Em torno de uns 4 ou 5 mil reais, cada uma. Você colocar 4 ou 5 numa placa, numa única configuração, só de placa de vídeo você gasta 20 mil reais brincando por baixo. Estou chutando baixo porque eu nem sei quanto está o dólar hoje. Se já está 6, está 5 de novo, nem lembro, tá? Mas é uma brincadeira cara. Então, se você compra a placa-mãe pelo chipset, né, o chipset está determinando isso,
e a tua placa é cara, e você olha os slots que estão presentes aqui e não verifica as especificações do fabricante, você muitas vezes está pagando, sim, o chipset está lá, mas o recurso não veio. Como assim, professor? O chipset permite, por exemplo, que você coloque 6 GPUs em série, mas você tem, por exemplo, que nem aqui, ó, 2 placas, dois slots PCI Express. Para isso, ó, 2 apenas. Mas o chipset permitia até 5, mas aqui na tua placa o fabricante colocou só 2, mas ele está cobrando o valor do chipset. Ele colocou aqui, ó, 4 slots de memória, não sei se é DDR3 ou DDR4, né? O fabricante do chipset determina que ele tem o limite para gerenciar até, por exemplo, 128 GB de memória RAM. Estou citando um exemplo. Mas, nas especificações técnicas da sua placa-mãe, ela permite chegar apenas até 64. Então, significa o quê? Que você fez um mau investimento. Você comprou uma placa que possui, sim, o chipset, o cara, tem ali o Cristiano Ronaldo ou o Messi dos chipset, porém, a placa-mãe não permite isso. Ela não foi projetada para isso. Ela simplesmente está... Não vou dizer que isso é má fé, mas ela acaba induzindo o cliente, o usuário, a erro, porque a maioria não tem esse conhecimento. Ele acha que o simples fato de ter o chipset já garante. Porém, se ele não observar as especificações da placa, ele compra e se frustra, porque ela não vai permitir explorar com potencialidade os recursos que o chipset poderia executar. Porém, ele pagou caro por isso. Isso é muito comum no nosso segmento aqui de manutenção, de montagem. Por exemplo, sites como adrenaline.com, eles realizam muitas consultorias nessa parte de arquitetura de montagem. O que é uma consultoria para arquitetura de montagem? É justamente esta conversa que nós estamos tendo aqui, que talvez para vocês estejam meio obscuro, né? Porque são informações novas, estão chegando agora, e vocês talvez estejam meio que, poxa, não estou me estranhando essa história, porque geralmente, na hora de escolher uma configuração, importante para mim é processador e memória. O resto é o resto. Porém, as coisas evoluíram, isso já foi, sim, praticamente semi-verdade, não 100%, mas já foi uma verdade. Memória e processador sempre foram protagonistas em performance. Mas hoje nós temos outras variáveis nesta equação que são determinantes. Chipset, principalmente. Demais. E aí, né, mediante o uso que você vai fazer, isso é mais importante ainda. Um jogador profissional hoje, ou um jogador amador, que tem pretensões de ser competitivo no universo gamer, ele precisa ter uma configuração que garanta a ele realmente performance. E aí eu sempre falo isso todas as aulas e repito como se fosse um mantra, né? Como se fosse um mantra. Quando você tem limite para investir, o investimento precisa ser funcional e inteligente. Você precisa estudar antes de investir, para você poder realmente fazer um bom uso do seu dinheiro e ter, sim, um bom aproveitamento disso dentro daquilo que a capacidade permite, porque também não existe milagre, tá? Não existe milagres tecnológicos. O que existe é combinação de fatores. Estuda, analisa a placa-mãe, as especificações técnicas, e a gente cruza os dados com o diagrama do chipset. Temos mais 20 minutinhos aqui, eu vou só mostrar um diagrama de funcionamento de um chipset, e aí eu libero vocês para o intervalo, e depois a gente volta só para liberar uma tarefa para vocês aqui. Deixa eu compartilhar aqui, aliás, descompartilhar, né? Perguntinha, está fazendo sentido o que eu estou falando aqui, ou está muito complicado, muito distante, muito abstrato para vocês? Ô, professor, para mim está tranquilo, hein? Descobri que a minha aguenta 32 GB no máximo. 32 GB no máximo? Os demais colegas aqui, tudo bem, porque o Fabiano já tem uma boa base aqui, mas os demais estão conseguindo acompanhar, está dando para entender. Pessoal, não temos pressa, eu procuro, né, se tiver que voltar a explicar de novo, a gente explica, sem problemas. Tudo bem? Beleza, Natan? Obrigado pelo retorno, então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês e mostrar aqui um diagrama de uma... Tá ok, Renan?
vamos potencializar esta possibilidade, né? Já que está na medida do possível, a gente torna viável a possibilidade um pouco maior. Mas beleza também, vão nos dando feedback. E o retorno de vocês é importante aqui para que a gente possa alinhar a nossa intenção com a expectativa de vocês aí. Deixa eu só voltar aqui para compartilhar de novo. Eu peguei aqui um anúncio, um pequeno anúncio aqui, para testar em tempo real algo do mercado aqui. Espera aí. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Vamos pegar uma placa-mãe aqui. Não vou dizer top de linha, mas de respeito, né? Uma placa-mãe, assim, mais comercialmente impactante. Compartilhei a tela. Já tinha deixado isso aberto aqui antes da aula começar, por isso que eu demorei um pouquinho. Bom, eu estou aqui no site do Kabum, tá? Que fique claro, não tenho parceria com a Kabum, tá? Mas estou aqui para jogo, se eles quiserem me patrocinar, eu estou aqui, a gente está ali, estamos aptos e disponíveis, tá? Podemos fechar um acordo aqui. Quem é fechadão com a Kabum é o Paulinho. É o Paulo, ele nega, né, cara? Ele fala que não, mas tudo para ele é Kabum e Pichal, eu sei disso, é verdade, eu tô sabendo. Isso, eu confirmo, é verdade. Eu tô sabendo, eu acompanho. Falar nisso, há dois semestres, o primeiro, vamos lá, foi 2020, primeiro semestre de 2020, o Paulo dividiu comigo essa aula aqui, pô. E foi aí que eu descobri que ele tem, acho que o símbolo da Kabum tatuado, cara. Ele tem uma tatuagem da Kabum no espalha, eu acho que ele tem. Mas tudo bem, fica entre nós aqui. Eu tô aqui, ó, com o site da Kabum aberto. E tem um anúncio aqui, ó, que eu vim, tá, aqui aleatoriamente, tá ok, gente? Aí vamos deixar claro. Eu escolhi o modelo desta placa-mãe aqui neste anúncio pelo valor, que é um valor relativamente, não é das mais caras, mas também não é das mais baratas, tá? Aqui é uma placa-mãe de R$ 1.800, que no valor à vista ou no boleto, aqui na Kabum sai por R$ 1.539. Uma placa convencional hoje, nós pagamos em média R$ 500. Uma placa-mãe razoável para boa, né? Em torno de R$ 500. Uma boa placa-mãe, tá? E aí você, com este valor aqui, você compra 3 placas comuns. Mas aqui nós temos uma placa-mãe da Gigabyte, modelo Aorus Pro AX, Intel LGA 1200, né? Se não me falha a memória, o LGA 1200 é para o Core i7 na 10ª geração. Se alguém tiver essa informação com precisão, se estiver errado, me informe aí, que eu não tenho de cabeça também todos os sockets e suas compatibilidades, né? Não sou o Google. Mas aqui nós temos 2 informações importantes. Vamos lá. O socket, que diz aqui quais são os processadores ou qual a linha de processadores que eu posso usar nesta placa-mãe, e esse H470. Quem que é o H470, gente? É o chipset que vem nesta placa aqui, ó. Que neste modelo, ó, a moto passou aqui. Falando em moto, hoje o carro do ovo não passou, né? Faltou nessa aula. Primeira vez que ele falta no semestre. Vou anotar. Nem o carro da pamonha. Nem o carro da pamonha, né? Tô falando, os caras estão levando acho que é o lockdown, né, cara? Lockdown. Tudo bem que parou o lockdown, né? Estamos agora em fase emergencial. Lockdown não, emergencial, mas eles não vieram ainda, passaram por aqui. Então, aqui, ó, esta placa-mãe, uma Aorus da Gigabyte, ela tem o chipset H470 da Intel, tá? Reparem, né, que eu estou passando o mouse aqui, que se eu soltar, ele sai, tá? Para dar o zoom aqui, ó. Aqui eu tenho o chipset embaixo desta cápsula aqui, tá ok, gente? Este chipset com este modelo, ó, com esta descrição. Este é o modelo do chipset, o H470. Pelo valor desta placa-mãe, é uma placa-mãe que tem, digamos assim, que é direcionada para uma configuração um pouquinho mais sofisticada, um pouquinho mais forte, que tem um desempenho um pouquinho mais elevado. E aí a gente sempre fala isso, gente. Performance custa um pouco mais. É natural que seja assim, tá? Então aqui, ó, com base nessas informações, vamos primeiramente verificar aqui. E, aliás, vamos não, né? Vocês vão me auxiliar aqui. Me ajudem aí.
Soquete LGA 1200. Pesquisem aí e me confirmem se é compatível com a 10ª geração de processadores da Intel. Por gentileza, alguém me ajude aí. Estamos juntos nessa. Eu acho que sim, mas achar não é ter certeza. É isso mesmo, professor. É isso? Sim, a 10ª geração. Ele vai do Xenon, Celeron, chegar a um clock de 4.800 MHz, as memórias DDR4. Perfeito. Então, vamos lá. Aliás, tem 3 informações aqui que até o Fabiano acabou de comentar agora. A outra informação que eu não mencionei é a memória, tá? Padrão DDR4. Então, aqui nós temos memória, uma memória num padrão mais moderno. Nós estamos com uma placa-mãe compatível com a 10ª geração de processadores da Intel. E, né, um processador nesta geração, a gente já dá uma olhada aqui quanto que está o processador, mas é só um teste, né? E o chipset. Então, assim, vejam bem, na somatória, né, deixa eu projetar aqui com vocês, só na placa-mãe aqui por baixo, supondo que nós paguemos aqui no boleto ou com o Pix, R$ 1.539 a queima-roupa, Fabiano vai lá e passa um Pix na hora, assim, ó, R$ 1.500 numa quarta-feira, pós-feriado, para fechar assim, ó, para acabar com tudo, à vista. Passa um Pix aí, Fabiano. Sonho de consumo, hein, professor? Oi? Sonho de consumo. Não, tranquilo, só para a gente, uma situação hipotética. A gente vem aqui, ó, pum, não fiz um Pix aqui, acabei de comprar essa placa-mãe, ok? O Silvio tá calminho, acabou de sair de um período mais complicado, não vai investir nisso agora. Eu vou deixar o Silvio fora dessa. Silvio, vou te ajudar nessa aqui, senão eu já falava para o Silvio obrigado, também. agradeço. Mandar ver passa um Pix aí, manda essa placa aí para a gente montar uma configuração aqui. Então, R$ 1.500, vamos guardando aí, ó, só o nosso processor, só a placa-mãe. Só que quem garante para mim que esta placa-mãe, por esse valor, está explorando todos os recursos possíveis pelo chipset Intel H470, porque o preço ela tem. Provavelmente, gente, por estar aqui na Kabum e por este valor, acredito que sim, tá? Por isso que é legal também você comprar em lugares que tenha credibilidade. Um anúncio com um valor desse, se não tiver pelo menos 50% do potencial do chipset sendo explorado, você está pagando mal, porque você está pagando e não está levando, tudo bem? Então, o chipset é o H470 da Intel. Vamos dar uma olhada aqui, aproveitando que estamos com a placa aberta, depois nós vamos verificar o processador, né? Quem quiser adiantar e já vê aí quanto que está, já que, vamos lá, economia pouco é bobagem, né? Já que a gente está pegando uma placa de 1.539 à vista, assim, na lata, eu vou sugerir aqui também para a gente fechar essa configuração, um Core i7 na 10ª geração. Tá bom para vocês, um Core i7 10ª geração, ou tá ruim? Tá bom, né, gente? Perfeito. Perfeito, né, cara? Em plena pandemia, ainda tá no auge, aí o mercado não tá muito bom, né? Então vamos num Core i7, um Core i7 10ª geração. Então, já dão uma olhada aí quanto tá o Core i7 na 10ª geração, que eu vou continuar por aqui e vou descer um pouquinho para observar aqui no anúncio. Oi, pois não. 2.300. 2.300? Aham. Beleza, então esse aí, vamos lá. Como eu fiquei com a placa-mãe, o Silvio está se recuperando aí, né? Então, alguém, por favor, fecha o processador aí também. Passa um Pix no processador e manda 2.300 para a conta aí, beleza? Eu faço. Perfeito. Isso é sempre... O voluntarismo é muito bom. Eu gosto de pessoas assim, que acreditam. Vamos investir na brincadeira aqui. Então, já temos o processador por 2.300 e tem que ter um contador aqui para estar somando o valor final antes do intervalo, tá ok? Alguém vai somando o valor aí. 1.539 mais 2.300. Agora vamos dar uma olhada aqui nas especificações da placa-mãe para observar o quanto ela nos oferece. Vou descer um pouquinho, tá ok? Eu fui obrigado a aceitar os cookies aqui, porque senão não vai mostrar aqui. Descrição aqui, vamos lá, aproveita. Deixa eu ver se eu localizo, só um minutinho. Onde estão as especificações aqui do fabricante? Digite, deixa eu descer um pouquinho. Descrição do produto, tá aqui. Especificações técnicas, cheguei. Acho que vocês não conseguem ler, né? Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui e eu vou
acompanhando com vocês aqui. Ampliei um pouquinho o zoom. Tá aqui até a informação do processador, né? Suporte para a 10ª geração da Intel, inclusive para o i9, né? Eu fui modesto aqui, né? Mas tudo bem, vamos ficar no i7, não precisa ser o i9, não. Humildade, professor. Tá bom, né? O i7zinho, né? Pouca coisa, né? Brincadeira, é um tremendo processador, viu? O chipset é o H470 Intel, obviamente, porque assim, se o processador é Intel, o chipset também é, tá, gente? Não existe isso, não existe chipset da AMD na mesma configuração para se comunicar diretamente com Intel. Não rola. Você pode ter, né, porque assim, você pode ter algum chip gráfico que não seja do mesmo fabricante, NVIDIA, alguma coisa até com parceria da AMD, mas não é tão comum. O chipset é Intel, processador Intel. Então, vamos lá. Memória. Quanto que ele permite de memória aqui? 4 sockets DDR4. Então, até 128 GB. Tá ok? Memória. Esta placa-mãe suporta até 128 GB de memória. Então, vamos lá. 128 GB de memória é o máximo que suporta. Gráficos aqui, né? Porta HDMI, tudo bem, até aí qualquer computador hoje tem, uma display porta também, porta display normal. Codec de vídeo, até aí normal. O que mais que nós temos aqui que é importante aqui? Vamos lá. Controlador de rede, né? A placa para você conectar ali a sua rede com fio. Padrão 100 megabits, ou, 2,5 gigabit. Então, já tem um padrão de conexão alta aqui. Muito bom. Conexão de rede. Mas o mais importante para nós aqui, a princípio, é memória, que já ficou claro aqui, até 128, vamos guardar isso, porque aí nós vamos observar, antes do intervalo agora, o diagrama do chipset e observar quanto este chipset H470, quanto que a Intel jogou de capacidade nele para ele suportar de memória, para ele poder suportar em relação a vídeo e comparar com o que está sendo ofertado pela Gigabyte nesta placa-mãe. E confirmar se estamos fazendo ou não um bom negócio, ou se de repente caímos no barulho aqui da propaganda. Tá? Gráficos onboard. O gráfico onboard, tanto faz porque ele vai ter o chip controlando ali, né? Slots de expansão, isso aqui é importante. Por que o gráfico onboard eu não estou me importando, gente? O gráfico onboard faz parte disso aqui, ó. O chip vai controlar. Então, se já está onboard, está no próprio chip, então não tem como não vir. Veio no chip, já está soldado. Então, isso, onboard, para nós, é o que menos já está na placa. Agora, vamos dar uma olhada aqui nesses slots de expansão, porque isso aqui também, da mesma maneira que o limite de capacidade de memória é determinado pelo chipset, que é ele que também determina praticamente o valor da placa, ele determina quanto você pode ter de slots de expansão. Então, aqui, ó, ele permite um slot PCI Express de 16, tá? Ele permite mais um PCI Express de 16 executando em 4, tá? O X16 e o X4. 3 slots PCI X1, né? Então, assim, aqui, se você tiver 3 placas gráficas, né, que utilizem o slot, que é que o X1 passa a ser o mais lento de todos, tá? Do mais rápido, o X16, ele tem 1, tá? Intermediário aqui ele tem mais 1, mas se você for fazer um crossfire, presta atenção, se for combinar várias placas gráficas, e aqui o várias se resume a 3, tá? Vocês estão percebendo o exercício que eu estou fazendo aqui? Eu estou olhando, eu estou dissecando isso aqui para depois saber se eu vou poder realmente fazer. Porque aqui, ó, ele está dizendo para mim que eu posso usar até 3 placas gráficas dessas mais sofisticadas, porém, usando o PCI Express X1, que é um bom slot, mas ele é bem mais lento que o 16X e que o 4X.
Porém, aqui eu posso ter 3 ligadas dessa forma, tudo bem? Todos os slots PCI Express estão em conformidade com o padrão PCI Express 3.0. Suporta protocolo de gerenciamento de energia ASPM. Esse protocolo de gerenciamento de energia são, digamos assim, controles, né, para que você tenha um consumo mais eficiente, né, mas vale lembrar que performance gráfica, você vai precisar de uma fonte de alimentação também mais potente, mas deixa a fonte para depois. Fechamos aqui. Então, eu só preciso, vou deixar isso aqui aberto, tá ok? Porque nós vimos aqui quanto que ele suporta de memória, 128 GB. Em relação aos slots de expansão, qual é o slot de expansão que eu posso usar para fazer um crossfire e ligar 3 placas de vídeo, tudo bem? Tecnologia Multigraphics aqui, ó. Suporte para as tecnologias AMD Quad GPU Crossfire. E 2 vias AMD Crossfire. Mas aí rolou uma confusão, né? Porque a placa é Intel e ele suporta a tecnologia AMD Quad GPU Crossfire. Espera que tá passando um caminhão aqui. Vamos dar uma olhada agora aqui no chipset e ver o que ele permite, tudo bem? Deixa eu passar o caminhão aqui para poder concluir o raciocínio com vocês. Enquanto o caminhão está saindo aqui, eu vou o H470 diagrama. Bom, eu coloquei aqui no Google para encontrar o diagrama de blocos, né? Chama-se Block Diagram, do Intel H470. Só para ver se eu não confundi o nome aqui. Estava uma barulheira tão grande. H470, o chipset. Vamos ver se ele localiza aqui para mim. Vou direto no site da Intel, que assim não tem erro, tá? Deixa eu localizar ele aqui, vamos ver se realmente está aqui. Bom, Intel 470, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, ó. Intel 470 chipset. Benefícios aqui, ou seja, o fabricante determina que suporta a 10ª geração dos processadores da Intel, Intel, né, tecnologia de armazenamento rápido. Vamos diretamente aqui na memória. Bom, ele suporta, né, o padrão de memória Optane, que aí nós vamos falar sobre isso, tá, pessoal? É um padrão de memória inventado, criado, desenvolvido pela Intel, e que traz aí, digamos, uma certa inovação nessa questão da memória, a memória Optane. Mas vamos pegar isso para falar em outro momento, tá? Vou direto aqui. Professor. Oi, só para concluir aqui, o Fabiano, para não perder a linha de raciocínio, eu já passo para você. Ó, uma coisa eu estou vendo aqui que eu não vi na placa-mãe, tá? Primeiro, de cara, o Intel Wi-Fi suporte aqui, ó, para o padrão de 5 GHz, acima de 5 GHz. Né? Ou seja, o chipset permite isso, mas na placa-mãe eu não vi este recurso. Não estava nas especificações da placa-mãe. Depois eu posso voltar lá. Isso aqui, gente, é interessantíssimo, tá? O que significa isso? Você tendo um Wi-Fi com esta capacidade, você não precisa se preocupar em ficar passando cabos na sua casa, porque assim, geralmente, né, para quem está usando notebook em casa, opta por colocar o notebook. Tudo bem, o Wi-Fi é melhor porque você pode estar indo de um lugar para outro. Mas o Wi-Fi, ele é instável, um sinal que oscila. E você tem uma perda, né? Você sai daqui, vai para o quarto, você vai se distanciando do seu roteador, você vai perdendo esta performance. Nesse padrão mais novo aqui de Wi-Fi, o Fast Wi-Fi, você passa a ter uma velocidade de transmissão muito, mas muito maior que a cabeada. A não ser que você tenha uma cabeada também, enfim, com cabos específicos para poder bater isso. No meu caso aqui, nesse exato momento, eu estou usando o Wi-Fi. Não é o sinal
5G. Eu estou usando uma conexão Wi-Fi aqui, chamada Fast Wi-Fi, de 5 GHz. Ela é muito, mas muito maior que a rede cabeada. Então, você ter um dispositivo como esse no seu computador ou no seu notebook, dificilmente você precisa colocar uma rede cabeada, porque você passa a ter uma velocidade aqui muito maior. E detalhe, o chipset aqui, ó, nas especificações da Intel, o chipset dá suporte a isso, mas naquela placa da Gigabyte não tinha isso instalado para o chipset gerenciar. Vocês já estão percebendo uma diferença aí? Isso não significa que a placa seja ruim, porque nenhuma placa nenhum fabricante de placa-mãe vai explorar 100% do potencial do chipset. Geralmente tem uma diferença, né, para não operar no limite. Mas de cara aqui eu já peguei uma característica que não está presente lá. Este Wi-Fi de um padrão de transferência mais alto não tem. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu não vi as portas USB, tá? Eu não parei para ver porta USB. Vamos ver aqui memória, que é o mais importante para a gente comparar lá. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu passei por cima da memória e não vi. Bom, começa aqui, né? O chipset, ele oferece o recurso de memória Optane. E lá no manual, nas especificações do fabricante, da Gigabyte, da placa-mãe, não falava da memória Optane. Então, outro recurso top, que pelo menos, vamos voltar lá para ver, tá ok? Pode ser que eu tenha prestado muita atenção no vídeo e na memória, e não vi essa especificação da memória neste padrão Optane. Que isso aqui faz com que, em termos de memória, você tenha outro desempenho. Não estou vendo aqui, né? Que eu ampliei um pouquinho a parte de áudio. Vamos ver aqui nos gráficos, né? Aí eu tenho que diminuir só um pouquinho, gente, para que eu possa enxergar um pouquinho melhor aqui. Então, vamos lá. Intel 470. Padrão Optane de memória. Suporta, né? O padrão Optane de memória não estava lá. Isso nós não vimos ali, tá? A quantidade aqui de portas... Olha, suporta até 20 conexões PCI Express 3.0. Nós tínhamos, se não me falha a memória aqui, vamos dar uma olhada aqui, PCI Express slots de expansão. Um slot de expansão PCI Express X16, um slot de expansão X4 e 3 slots de expansão X1. Então, nós temos aqui 5 presentes, tá? Num total suportado aqui pelo fabricante de até 20. Tudo bem? Tudo bem, gente, que, vamos lá, voltando aqui à minha fala inicial, tá? Eu acho pouco provável você encontrar uma placa-mãe com 20 slots PCI, tá? Ele suporta até 20, e ali, neste modelo de placa da Gigabyte, uma placa de R$ 1.500, no limite de 20, ela oferece ali 5, tudo bem? Não estou localizando aqui a limite de memória, eu teria que ler com mais calma aqui, porque não estou achando isso no caso aqui. Vou ter que ler aqui. Ó, o Gigabit Wi-Fi, que é o que eu uso aqui, ó, 802.11ac, né? Que te dá aí uma frequência bem alta para você ter um tráfego, um volume mais alto, que é o que eu estou usando no meu notebook agora aqui. Realmente a velocidade é muito maior. E não localizei aqui agora, tá ok? As especificações de memória, porque no caso aqui ele não está nem dando o limite de memória, porque ele simplesmente fala que usa o padrão Optane de memória. Deixa eu ver se tem alguma outra informação que eu possa ler aqui. Opa.
Ele fala aqui, ó. A quantidade de slots aqui, ele equivale ao que nós temos na placa-mãe, né? Aqui ele coloca 2 módulos aqui em cada canal aqui, dando um total de 4 módulos de memória aqui, né? Com a frequência total de até 2.933 MHz. Então, em relação à memória, embora ele não diga a quantidade suportada, mas pelo menos a quantidade, né? Ou seja, os módulos disponíveis ali para você, os slots disponíveis para você acrescentar, confere com o que nós temos na placa, ou seja, 2 e 2 aqui, ou seja, um total de 4 módulos. Preciso pegar isso aqui e ler com calma, né? Porque nós estamos aqui também entrando no intervalo de vocês, mas com certeza, olhando aqui a descrição, nós vamos chegar aqui em algum lugar, deve estar o quanto ela comporta, suporta em termos de capacidade. Aqui ele está falando da velocidade em frequência de memória, tá? Então, em algum lugar aqui, nós procurando, no caso aqui, eu vou localizar as informações sobre memória. Então, de um modo geral, vamos lá, voltando aqui para a gente fechar e liberar vocês para o intervalo. Pelas especificações que tem aqui, né, que nós olhamos aqui sem muita precisão, mas olhamos, eu não posso dizer que seja uma placa ruim, porque não é uma placa ruim, e dentro do custo-benefício e dentro do potencial oferecido pelo chipset, ela até que entrega, mas cabe uma pesquisa, tá? Pelo valor aqui dela, de R$ 1.500. R$ 1.500 se você pagar à vista ou com Pix, tá? R$ 1.800 se você for parcelar no cartão. Antes de comprar isso aqui, de fato, agora falando sério, sem ironias, vale dar uma pesquisada para ver se você não encontra na mesma faixa de valor uma placa com esse mesmo chipset entregando um pouco mais. Fez sentido o que eu falei? Porque nós vimos algumas informações aqui da Intel em relação a wireless, em relação à quantidade de slots PCI, para que vai limitar aqui a sua quantidade de placas que você possa combinar. Em relação à memória, parece que está compatível, sim, está dentro, mas nós vimos algumas outras informações aqui que estão bem distantes daquilo que o chipset realmente pode entregar na tua placa. Então, no caso aqui, né, se fosse eu agora para comprar esta placa-mãe, como disse, antes de fechar o negócio, eu pesquisaria dentro desta faixa de valor, com o mesmo chipset, ou no caso da Intel ou da AMD, pesquisaria, cruzaria esses dados, né, sempre olhando as especificações da placa com aquilo que o fabricante do chipset. Por que isso? Porque é o chipset que encarece o valor da placa. E se ele possibilita tudo isso e na placa tem somente aquilo, vale você fazer mais uma pesquisa e procurar, né, investir o seu dinheiro com um pouquinho mais de coerência ali. Não que esta placa seja ruim. A gente precisa observar outras para ter um critério, se ela está dentro do parâmetro que todos estão oferecendo, ou se ela está deixando a desejar neste ou naquele quesito. Fabiano, você ia falar alguma coisa? Não, professor, obrigado. É que eu tinha visto lá que ela também, essa placa-mãe aí, suportava RAID, dá até para usar para servidor. Beleza. Pessoal, antes de liberar vocês para o intervalo aqui, que já deu umas 21h10, depois a gente volta apenas para liberá-los para a tarefa. E assim, pergunta, vocês entenderam o que nós fizemos aqui de comparar a descrição de possibilidades do chipset com aquilo que está presente na placa? Vocês perceberam o quanto é importante conhecer a arquitetura? O quanto isso pode te auxiliar na hora da escolha de uma placa, na hora da escolha da montagem de uma configuração, para que você possa realmente investir melhor o seu dinheiro? Eu consegui fazer vocês entenderem isso? Turma? Sim, professor. Beleza, então. Então, tranquilo. Bom, vamos parar para o intervalo aqui. Vou parando a gravação. Professor Silvio, fique à vontade se quiser fazer algum comentário. Estou parando aqui a gravação. Não,